Meu Deus! Então, vou aqui começar por me apresentar. Sou a Margarida e decidi começar este bloco por apresentar-me a partir de uma das minhas dimensões da diversidade. Alguns sabem, outros não, mas os meus pais nasceram em Goa, vieram para cá, para Portugal, e eu acabei por nascer cá. Apesar de sempre cá ter nascido, logo quando entrei para a escola, apercebi-me que tinha uma cor e uma fisionomia diferente dos outros colegas de escola. E então foi o primeiro momento em que eu senti a diferença no meu corpo e na minha pele. Nessa altura, que já foi há uma catrafada de anos, as escolas não eram tão diversas e, portanto, não havia tanto contacto com pessoas diferentes, não é? Portanto, quando alguém aparecia diferente, era notado. Depois, já havia meninos um bocadinho maus nessa altura também. E, às vezes, tratavam-me a mim e a minha irmã, olha a preta, olha a monhé. E tudo isso foram marcas que me fizeram pensar que era difícil gostar de mim. Porque muitas vezes me senti olhada e mal na minha pele. Pensava que não gostavam de mim, à partida não deviam gostar, e então quando me chegava a grupos novos ou queria fazer amigos, tinha medo de me mostrar e escondia-me muitas vezes. Hoje sinto que estou aqui e que estamos todos aqui por uma coisa que já foi falada pela Núria, que é muitas pessoas lutam há anos pelos direitos humanos e isso é que nos permite ter o privilégio de estarmos todos aqui hoje a falar destes temas durante o dia inteiro. Há muitos países onde isso infelizmente não é possível. E então, quando me propuseram vir aqui, eu pensei, eu tenho que agradecer a todas essas pessoas e também agradeço muito a todas as pessoas que passam e passaram pela minha vida e que me fizeram sentir amada em todas as dimensões e em tudo o que eu sou. Só assim é que eu consigo aqui estar hoje. Então, como já perceberam, as diversidades tocam-me e as diferenças também. Hoje não venho falar da diversidade cultural, que vai ser falada e muito bem daqui à frente, mas sim da diversidade sexual. Mas o que eu venho mesmo hoje aqui falar é de identidade, de ser quem somos e de capacidade de amar. Não é? As duas coisas. Os afetos, todos somos seres de afetos e temos esta capacidade de amar e todos temos uma identidade e uma construção. Então, o que hoje me trouxe aqui foi mesmo uma frase que ficou gravada dentro de mim e que eu ouvi há cerca de 2 anos. Para ser amada pela minha família, teria de deixar de amar. Às vezes penso que para ser amada pela minha família, teria que deixar de amar. E convidava cada pessoa a fazer ecoar esta frase dentro de si. A Joana é lésbica e a Joana não tem 14 anos, não tem 16 nem 20 anos. A Joana tem 45 anos, está no meio da vida e não pode viver com as pessoas que mais ama, a sua família, uma dimensão essencial da sua vida, uma das suas dimensões. Então, o que é a diversidade sexual? A diversidade sexual é uma característica humana que existiu desde sempre. Só que, ao longo do tempo e das diferentes culturas, vai sendo abordada também de uma forma diferente e dinâmica. Se é verdade que há uns anos nós separávamos as coisas um bocadinho de uma forma dicotómica, há os heterossexuais e os homossexuais, hoje em dia, graças à evolução das ciências e também a uma consciência maior dos direitos humanos, é possível dar visibilidade a outras pertenças e identidades que estiveram muito tempo escondidas, sem nomeação, e por isso não eram reconhecidas como existentes. Eu não me vou alongar a explicar todas estas dimensões, até porque
eu devo à juventude tudo o que aprendi e o ter despertado para este tema. Foram as minhas filhas que me abriram a porta para este tema e, portanto, eu acho que vocês sabem muito mais do que eu sobre este tema, mas só vou tentar aqui sistematizar 4 dimensões da diversidade sexual. Então, temos o sexo biológico, que diz respeito aos órgãos genitais, aos cromossomas e às hormonas. Eu vou ser muito sintética, está bem? Há de ter a ver com mais coisas, mas eu só vou sistematizar. A expressão de género, que tem a ver com a forma como nós nos expressamos, que pode ter a ver com desde a forma de vestir, ao corte de cabelo, à forma como falamos, à nossa aparência. A orientação sexual, que se refere ao género pelo qual nos podemos sentir atraídos ou não. E a identidade de género, que tem a ver com a forma como nós nos sentimos, porque nem sempre há uma congruência entre o sexo biológico e a forma como a pessoa se sente. Então, quando não há essa congruência, nós falamos em transgénero, e quando há essa consonância, nós falamos em cisgénero. Quando a forma de nós nos sentirmos diverge ou não do nosso sexo biológico que nos foi atribuído à nascença. Então, a diversidade sexual diz respeito às infinitas possibilidades de relação de todas estas dimensões. E não querem mais do que abarcar a expressão da sexualidade de 8 mil milhões de pessoas, ou seja, a de cada um de nós. Então, o que é que nós fazemos com isto? E vocês dizem, epá, Margarida, grande confusão que vai para aqui. Então, quando nós temos uma diversidade assim tão grande, muitas vezes o que precisamos de fazer, e é a nossa tendência humana, é arrumar a realidade em caixinhas. Quando algo não é familiar, ou são realidades que nós não conhecemos tão bem, nós criamos estereótipos, que são ideias simplificadas e generalizadas sobre um grupo de pessoas. A generalização, por um lado, dá-nos previsibilidade, nós achamos que ficamos a conhecer melhor essa realidade, e, por outro lado, a diferença também nos assusta, desinstala, dá-nos desconfiança. Então, nós precisamos de organizar o que vemos. Então, a partir das nossas histórias, das nossas crenças, da educação que tivemos, nós arranjamos caixinhas onde dividimos as pessoas por cores, por raças, por comportamentos, juntando aqueles que nos parecem semelhantes, ainda que sejam numa única dimensão. Porque nenhum de nós é feito de uma única dimensão, mas muitas vezes é assim que nós arrumamos as pessoas. E então falamos dos ciganos, falamos dos refugiados, falamos dos gays, das lésbicas, e muitas vezes, infelizmente, usamos uma linguagem depreciativa quando o fazemos. Talvez por isso nem todas estas caixas, ou quase nenhuma, é muito bonita. Então eu vou também tomar o meu lugar, porque eu também vivo numa caixa. E também temos aqui várias pessoas no seu. Então, quando eu percebo que a Maria gosta de raparigas, eu meto a Maria numa das minhas caixinhas mentais e a Maria passa a ser a lésbica do meu trabalho ou a lésbica da minha escola. Quando alguns rapazes ficam a saber que o João é gay, ele passa a estar numa caixinha e é melhor manter a distância do João. Não vai ele atirar-se a algum desses rapazes. E tocar, bem, tocar nem pensar. E a Inês, a transexual, o melhor é ficar bem fechadinha numa caixinha onde estejam todas as pessoas iguais a ela. Outra coisa curiosa, ou diria até assustadora, é o grau de exigência que nós colocamos naqueles que são diferentes de nós. Na forma de vestir, em coisas simples como a forma de vestir, já viste como é que ela vem? Já viste aqueles saltos? Ou já viste usou batom? Até coisas mais
corriqueiras como: tu já viste? Estão sempre a trocar de namorado. Tu já viste? Anda sempre bêbada. Ou então: epá, se soubessem quem ela era, nunca lhe tinham dado a coordenação deste grupo. Como se tudo com estas pessoas fosse muito diferente daquilo que acontece connosco. E eu pergunto, porque é que estas pessoas precisam de provar constantemente que são boas pessoas? Enquanto filhos, enquanto colegas, enquanto cidadãos, enquanto pessoas de fé. E se nós nos disponibilizássemos para conhecê-los um bocadinho melhor? E eu, ao tentar conhecer um bocadinho melhor, eu se calhar sou capaz de dar aqui um bocadinho, um passinho, não muito longínquo, mas aqui já fora da minha caixa. Um estudo aqui da Fundação Francisco Manuel dos Santos, foi um estudo muito abrangente de toda a juventude. Relativamente à orientação sexual, foi possível verificar que 85% dos jovens se afirmavam heterossexuais e os restantes bissexuais, homossexuais e assexuais. Isso significa, se estiverem aqui 1000 jovens e se a população desta sala for representativa como nós desejamos que seja, poderiam estar aqui 150 jovens com uma orientação sexual diferente da heterossexual. E então nós não estamos a falar dos outros que estão lá fora e de nós que aqui estamos dentro. Nós estamos a falar de todos nós que estamos aqui dentro. Neste mesmo estudo, quando se perguntou aos rapazes e às raparigas com que idade tomaram consciência da sua orientação sexual, os rapazes disseram por volta dos 14 e as raparigas por volta dos 15. No entanto, as raparigas demoram em média 2 anos para revelar este dado à sua família e os rapazes 4. Neste mesmo estudo também se verificou que existem ainda 36% dos jovens que não têm coragem de revelar a sua orientação à sua família. É duro saber que a minha felicidade causa desilusão e constrangimento. E é especialmente difícil o tempo de espera que o outro precisa de ter para digerir a minha verdade e acolher e amar-me como sou. Num outro estudo feito em escolas, nas escolas de Portugal, também um dado que também é muito alarmante e é muito triste: 45% dos jovens das escolas, dos jovens LGBT, são vítimas de agressão na escola. Isto são agressões físicas, são furtos, são destruição de objetos, roubos, insultos, mentiras, boatos. Estas pessoas, muitas delas, crescem e desenvolvem-se num quadro de insulto. A maior parte de nós aprende desde muito cedo palavras insultuosas como paneleiro, fufa, bicha, maricas, e mais tarde as pessoas não heterossexuais, quando se apercebem da sua orientação, elas percebem-se também que elas são estes insultos, estas palavras. Portanto, o insulto dirigido a estas pessoas é particularmente forte porque incide no núcleo da sua identidade. Tal qual como eu vos disse, que eu não me esqueço quando me chamavam preta ou monhé, não é? É algo que marca a nossa história. E aqui com uma gravidade ainda muitas vezes muito maior. Os armários matam. Matam fazendo-te sentir culpada por viver uma vida dupla. De ser uma farsa, de enganar os teus amigos, os teus conhecidos, todos aos quais escondes o teu verdadeiro eu. E é por isso que, se realmente queremos salvar vidas, é essencial que cada um e uma possa viver a sua vida como ela é. Infelizmente, muitas destas pessoas não se podem apresentar como a maioria dos que estamos aqui, pelo menos não na totalidade. Em muitos contextos vivem disfarçadas ou escondidas, pelo menos em algumas partes de si. Não podem levar para a família, para a escola, para o trabalho, para os grupos, para as próprias comunidades de fé, tudo aquilo que são. Deixam à porta parte de si, porque essa parte não é bem-vinda. Achava que Deus amava todas as pessoas
mas se calhar a mim não tanto. Todos nós nos construímos pela diferença. É isso que permite construir uma identidade como ser único. Se todos fossem iguais a mim, eu não saberia quem era, nem vocês me reconheceriam a mim. No encontro com a diferença, eu enriqueço-me. Quando me sinto visto, eu consigo ser. O que me traz hoje aqui é acreditar que amar é deixar ser. Obrigada. Obrigada.